Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre instrumentos musicais e a construção deles ao longo da história. Como objetivo, nós vamos estudar os instrumentos musicais ao longo da história e sua construção. Pense um pouco. Você sabe como são classificados os instrumentos musicais? Você sabe o que é organologia? Com certeza não é a ciência que estuda os órgãos. Olha aí, organologia é a ciência que estuda os instrumentos musicais. Dois fatores são considerados para este estudo: os aspectos musicais, como o instrumento é construído em seus aspectos técnicos e musicais, ou seja, os elementos, os materiais que são utilizados para a construção do mesmo, e o contexto sociocultural. Os instrumentos são construídos em meio a contextos sociais, históricos, religiosos e tradições culturais. Esse contexto sociocultural traz bastante história para a gente destrinchar. Antigamente, durante a Idade Média, haviam determinados grupos em que eles eram colocados à margem da sociedade. Então era preciso apagar a sua cultura para engrandecer outras. E por isso, muitas vezes, se por ali houvesse um instrumento musical que todo mundo curtia, que todo mundo... chegavam a considerar muitas vezes como uma forma pagã, né? Isso nós vamos ver muito durante o período da ascensão da Igreja Católica, durante a Idade Média, em que ela coloca à margem muitas culturas em função de enaltecer a sua própria, engrandecer a sua própria cultura, a sua própria religião. E por causa disso, muitas pessoas foram vistas de forma preconceituosa e marginalizadas. Os instrumentos musicais também são classificados, e a classificação dos instrumentos musicais é dividida em 4 grupos originais, e mais recentemente foi adicionado um 5º grupo. Na classificação nós temos os aerofones. Aerofones são aqueles que produzem ar, o som sai através do sopro. Então se você pega a flauta aí, né? Você está soprando, você está impulsionando o ar, produzindo um som. Este é o aerofone, ele pertence à classificação dos aerofones, com exceção da flauta, que também é um aerofone, mas o ar é produzido a partir do fole, né? Do vai e vem da sanfona. Idiofones. E os idiofones? Os idiofones são aqueles em que o som é produzido através do próprio corpo. Ele não precisa de nada mais a não ser o próprio corpo. Então pense um triângulo. Este é o instrumento de idiofone. Tem vários instrumentos de idiofone. Se você pegar o pandeiro e chacoalhar, um idiofone. Eu lembrei de uma panela de pressão. Será que a panela de pressão é um idiofone, gente? Ah, legal, né? Música experimental, fica a dica. E temos também os membranofones. Vamos pegar de volta o pandeiro. A família dos membranofones são aqueles que têm uma película esticada. Sabe o tambor? Atabaque, o tambor, o surdo, tem uma película esticada. Esses são os instrumentos de membranofones. Difícil a palavra. Tá bom? Então a gente estica essa película e ao bater nela a gente tem um som abafado, às vezes mais agudo, depende do instrumento. Na família dos cordofones, esse é o que nós temos mais acesso. Na família dos cordofones nós temos o violão, o violino, são muitos, né? Que mais que eu posso dizer? O cello, violoncello, o violoncelo, são vários os instrumentos na área da família dos cordofones. A guitarra, o baixo, e os eletrofones, o 5º grupo adicionado recentemente. Na família dos eletrofones nós temos o
teclado elétrico, né? Que você precisa da força da energia elétrica para produzir o som, os sintetizadores, a guitarra elétrica, o baixo, a bateria elétrica, são sons que não são acústicos, eles não são originais, eles precisam da energia elétrica para produzir o seu som. Agora que nós falamos um pouco sobre quem estuda os instrumentos musicais e as famílias dos instrumentos musicais, vamos à nossa primeira atividade. O que é organologia? Eu acho que eu acabei de dar a resposta, hein? Pensa aí, eu já volto.
E aí, galera, pensaram o que é organologia? Tcharam! Organologia é a ciência que estuda os instrumentos musicais. Olha aqui, ó, cordofone, membranofone, ó, tem vários exemplos de instrumentos musicais aqui. Dando sequência, só para elucidar, como eu havia explicado, a classificação dos instrumentos musicais nos aerofones. O que são aerofones? O som é produzido pela movimentação do ar que passa por uma coluna, flauta, trompete, clarinete, são os exemplos de instrumentos do aerofone. Membranofones, vibração de uma membrana tensionada, tambores, bongos, pandeiros. Olha aqui um exemplo de um tambor, essa película esticada aqui, ó, né? Através da vibração desta membrana tensionada, nós provocamos o som, ok? Nos idiofones produzem os sons por sua própria vibração ao serem percutidos, como exemplo as castanholas, os triângulos, as claves, e nos cordofones, a vibração de cordas tensionadas, o som é amplificado através de uma caixa acústica, como exemplo violino, violão, cavaquinho. E os eletrofones se utiliza de corrente elétrica, guitarras, baixos, sintetizadores e instrumentos tradicionais amplificados. Pessoal, e nas orquestras? Nas orquestras tem vários instrumentos musicais e eles são organizados lá também. Não é toca quem quer, vai quem quer, é do jeito que quer. Não, tem toda uma organização. Ó, em relação aos instrumentos utilizados nas orquestras clássicas, românticas e modernas, existem as seguintes famílias ou naipes, como você preferir: cordas, madeiras, metais, percussão. Geralmente não, a regra é na frente os de cordas, violino, cello, os instrumentos de corda. Logo a seguir, no meio, vamos ter os instrumentos de sopro, clarinete, trompete, oboé, fagote, contrafagote. E lá atrás, na turma do fundão, os instrumentos de percussão. E algumas orquestras trazem o piano quando é necessário ou não. O que é uma orquestra, professor? É um conjunto de instrumentos diferentes, porém organizados, como eu disse, que são tocados juntos e com mais de um instrumentista executando a música. Olha que legal a foto ao lado de uma orquestra. Quem nunca teve o prazer de ir a uma orquestra, quando tiver a oportunidade, deve ver. Nem que seja a título de curiosidade, é sensacional a experiência presente, de corpo presente, é efêmero, ou seja, dura enquanto você está ali. Não se compara ao que a gente ouve quando a gente coloca no YouTube ou num streaming. No entanto, é tão bom, também é bom, né? É gostoso, é um deleite aos nossos ouvidos quando a gente ouve aí, né? Através dos recursos que nós temos, mas a experiência de ouvir ao vivo, apreciar uma orquestra ao vivo, nada paga. Agora que nós falamos um pouquinho mais sobre a organização dos instrumentos musicais na orquestra, né? Vamos então a mais um exercício? Como são divididas a família dos instrumentos musicais nas orquestras? Pense e eu já volto.
E aí, galera, como são dividida a família dos instrumentos musicais nas orquestras? Tá aí, os instrumentos musicais utilizados nas orquestras clássicas, românticas e modernas são classificados de acordo com as seguintes famílias ou naipes: cordas, madeiras, metais e percussão. Cordas na frente, madeiras, cordas na frente, os instrumentos de sopro logo atrás na sequência das cordas e lá no fundo a galera da percussão. Pessoal, você já ouviu falar em luthier? Essa palavra, luthier, que nome legal, não é? O que seria o luthier? O termo vem da palavra francesa luth, que significa alaúde. Alaúde é um instrumento musical também. Luthiers eram chamados os construtores deste instrumento muito popular durante a Renascença e Barroco, generalizando no século XV e XVI para os construtores de instrumentos de cordas. Olha que legal, para os construtores de instrumentos de cordas. Então, luthier são as pessoas que constroem instrumentos de corda. Tá bom? Luthier, os construtores e musicistas estão em sintonia. O luthier, é bom para um músico conhecer um luthier, porque se algo acontece com o seu instrumento, ele tem um luthier ali do lado, ele chega no luthier, conversa com o luthier sobre o problema ocorrido e juntos, como uma cirurgia, se assim eu posso dizer, eles vão trabalhar para a melhoria, para o melhor desempenho do instrumento. Então é legal ele ter um luthier ali, amigo dele do lado. Poucos são os que têm esse prazer, porque no Brasil não são muitos os luthiers. Provavelmente, por esse motivo, se originaram violinos, violas, cellos e contrabaixos advindos da viola da gamba, bem como as guitarras barrocas advindas do próprio alaúde, cravos advindos de harpas horizontais e, posteriormente, as guitarras, violões advindas das guitarras barrocas e o piano de cravo. Qual é a atribuição técnica de um luthier, pessoal? Será que se eu quiser ser um luthier eu posso? Será que se você quiser ser um luthier você pode? Vamos dar uma olhada. Um bom luthier deve desenvolver algumas habilidades como domínio artesanal, conhecimento de música, bom ouvido musical, criatividade e noções de desenho. Tá aí. Você pensa em ser um luthier? Gostou da ideia de um luthier? Então tá aí, ó. Um bom luthier precisa ter dentro do seu arsenal de conhecimento todos esses domínios aqui, essas habilidades. Ele deve desenvolver essas características. Você já ouviu o pessoal falar em Antonio Stradivari? Você já ouviu um violino ali de perto, no ouvidinho? Que gostoso que é o som de um violino, não é mesmo? Você conhece Stradivari? Já ouviu falar nesse nome Stradivarius? Antonio Stradivari, nascido em 1644, faleceu em 1737, nasceu e viveu a vida toda em Cremona, Ducado de Milão. Fabricou, ao longo de sua vida, cerca de 1.200 instrumentos musicais de sonoridade incomparável e até hoje não superada. Restam atualmente cerca de 500 desses instrumentos nas mãos dos grandes virtuosos. Antonio Stradivari é simplesmente considerado o maior luthier de todos os tempos. Imagina quanto não vale uma pessoa que tem um violino Stradivarius em casa. Eita, não é fácil encontrar por aí, ó. São 500, apenas 500 desses instrumentos. Pessoal, na aula de hoje eu trouxe para vocês o caminhar da construção dos instrumentos musicais. Desde os tempos primitivos se produz música. E desde que o homem deu seus primeiros passos na Terra e começou a explorar a natureza à sua volta, ele começou ele entra em contato com essa possibilidade de produzir sons a partir das batidas corporais. O primeiro instrumento musical que nós podemos dizer que surge é a batida corporal, o próprio corpo. No entanto,
Estudos arqueológicos apontam que a flauta é o primeiro instrumento musical de que se tem notícia através das escavações. Que legal, né? E de lá para cá, o homem só veio aprimorando o seu conhecimento e hoje chegamos nesse universo de instrumentos musicais. O que vimos na aula de hoje? Nessa aula estudamos os instrumentos musicais ao longo da história e a construção dos instrumentos musicais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!